Olha, já estamos de volta e aí eu queria dizer o seguinte, as pessoas estão mandando muitas mensagens aqui, muitas dúvidas sobre os assuntos da endometriose, sobre também empreender. Continue participando, se quiser fazer um vídeo, inclusive, faça um vídeo aí com a sua pergunta e a gente vai tentar colocar aqui para responder, tá bom? Mas participe mesmo, que é muito importante. No momento que a gente tem aí mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e muitas não sabem o que fazer e para onde ir, essa é uma grande oportunidade de você entender como pode funcionar o seu negócio e como ele pode ser duradouro, o que é mais importante, tá bom? 17 vítimas do incêndio que atingiu uma comunidade na região continuam em um abrigo. A situação mostra um grande problema que atinge a população mais carente: o déficit habitacional. Só em Cubatão seria necessária a construção de 7.000 unidades. E quem vai contar pra gente é a Beatriz Butiano. Balançar. Grande parte das famílias que tiveram as moradias atingidas pelo incêndio na Vila Esperança, em Cubatão, já estão na casa de parentes. 42 pessoas ficaram desabrigadas e 17 ainda estão no abrigo. Nenhuma delas vai receber dinheiro, mas todas terão prioridade para ocupar o conjunto habitacional que será construído no próprio bairro e que deve começar a ser entregue daqui a 2 anos. Na primeira etapa, são 800 unidades habitacionais a serem construídas e, inicialmente, logo na primeira fase, 80 unidades. Essas famílias já estavam inseridas e cadastradas dentro dessa primeira etapa do projeto habitacional e tem, obviamente, uma prioridade de atendimento. Serão erguidas na primeira etapa 800 unidades habitacionais. O projeto, segundo a Prefeitura, vai beneficiar 35.000 famílias. E é uma boa notícia, mas está bem longe de resolver o déficit habitacional na região. Um estudo divulgado em maio desse ano pela Agência Metropolitana da Baixada Santista mapeou a realidade das moradias. Segundo o levantamento, seria necessária a construção de 150.000 unidades para acabar com o déficit habitacional aqui na região. Os dados apontaram que existem 485 assentamentos precários, 182 favelas, 221 cortiços, 270 loteamentos irregulares e 33 conjuntos habitacionais ilegais. Na época, o estudo causou estranheza, porque falava em déficit habitacional. Para os especialistas, a pesquisa, na verdade, calculou também a inadequação, que são os locais que podem ser reurbanizados ou legalizados sem que os moradores precisem deixar as casas. Em Cubatão, por exemplo, apenas o déficit corresponde a 7.000 unidades. Esse cientista político faz um cálculo levando em consideração os números da AGEM. Se nós partirmos do pressuposto que uma unidade habitacional construída pela CDHU tem um custo médio entre R$80 mil por unidade a R$100 mil, nós estamos falando que para superar o déficit na nossa região, nós precisaríamos de 12 a 15 bilhões de reais. Segundo ele, além do valor bastante alto, a região encontra alguns impasses para construir, como a falta de terrenos e de planejamento. A nossa região hoje só tem disponível para a construção habitacional 5% do seu território de 2.372 km². Então, nós estamos falando algo em torno de 140 km². Seria algo em torno do município de Guarujá, para construir habitações, não só populares, mas habitações em gerais, para a população nos próximos 50, 100 anos. Como alternativa, ele cita a utilização de patrimônios para bancar os investimentos. Eu cito como uma fonte de financiamento importante que poderia estar ajudando nesse processo, são os recursos hoje arrecadados pelos fundos de pensão, pelos institutos de previdência. Nós temos aqui nas 9 prefeituras institutos de previdências que já somam um capital da ordem de 5 bilhões de reais, que estão aplicados de diferentes formas. Uma parte desse capital poderia estar dentro de uma legislação rigorosa, evidente, sendo aplicado em habitação. Nós estaríamos superando a primeira etapa, que é a etapa de recursos para a produção habitacional. Enquanto as ideias ficam apenas no papel, em Cubatão os moradores pensam no agora. Muitos estão vivendo às custas de doações.
Importante a doação de roupas, de alimentos, de material de higiene, móveis, né? Em qualquer cidade da Baixada, porque assim, eu não sou de Cubatão, eu quero ter uma geladeira para doar, como é que eu faço? É só entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade que a gente vai lá buscar fraldas, enfim, qualquer tipo de doação. Olha, primeiro que esse não é um programa assistencialista, eu já quero deixar bem claro isso. E segundo que nós aqui não defendemos absolutamente nenhum tipo de invasão. Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, nós somos seres humanos. Então, quem quiser ajudar as famílias que ficaram desabrigadas, podem ligar para o Disque Solidariedade, o número está aqui na tela, 33620842, e a solidariedade faz parte do ser humano, aliás, está na bandeira de Santos e na Baixada Santista de uma forma geral. O caso que aconteceu em Cubatão, na Vila Esperança, é um caso que reflete a falta de investimentos no setor de habitação em toda a região. Então, uma área que seria uma área destinada a outro fim, acaba sendo uma área que as pessoas que precisam de moradia e não conseguem, porque o poder público não alcança a necessidade das pessoas, acabam sobrevivendo. E aí a gente vê crianças que estão dormindo nos colchões, que estão dormindo nesse abrigo. A gente vê o prefeito também ali, que foi lá prontamente ajudar, prontamente conversar com as pessoas, mas efetivamente de resultado a gente não tem na região em Cubatão o resultado que merecia a cidade, pelo investimento que já foi feito na cidade, pelo que a cidade arrecadou durante tantos anos. Cubatão já foi a cidade que mais arrecadou na Baixada Santista, por conta do setor industrial que lá existe, ainda existe e ainda arrecada muito. Então deixa eu só falar uma coisa aqui para o senhor e para a senhora. Vereador não constrói casa. Deputado estadual e deputado federal não constrói casa. Senador não constrói casa. Aprenda isso. Se esses caras que estão saindo aí chegarem no seu bairro e falarem assim, olha, nós vamos construir casa, é mentira. É mentira. Porque o que eles podem fazer é destinar verba para uma região, determinado setor. Mas construir, ninguém constrói. Então, nós precisamos saber quais são efetivamente as necessidades do povo, as leis que precisam ser feitas. Aí sim, o cara fala assim, olha, eu vou lá lutar por uma lei, por uma condição. Agora, construir casa, se alguém entrar aí, porque esses caras aparecem agora, né? Essas pessoas aparecem agora. Tem muita gente boa na política, mas tem muita gente que pega vácuo nessas histórias. Muita gente que se aproveita deste momento das pessoas para conseguir o seu votinho lá. E esses são os piores que estão na política ainda, mas isso vai mudar.